Louvado seja o nosso bom Deus, mais uma vez bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pessoal, por gentileza, tome o seu assento, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Vamos ouvir a boa palavra de Deus e já vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. Quem trouxe a espada, diga amém. Então abra aí no primeiro livro de Reis, em nome de Jesus, primeiro livro de Reis, capítulo 21. Hoje eu quero falar de um homem chamado Nabote, e esse homem ele herdou do seu pai uma vinha, um pedaço de terra que tinha uma vinha, e o problema é que essa vinha, pessoal, era do lado do palácio do rei Acabe, o rei de Samaria. E por que isso é um problema, irmão? Não para o Nabote em si, né? É problema porque o Acabe, ele deixou a ganância entrar no seu coração, porque pensa comigo, irmão, o camarada é rei, o camarada mora no palácio, quem compreende, irmão? Rei, mora no palácio, ou seja, tem tudo do bom e do melhor, e ainda ele fica de olho em um pedaço de terra de um homem que praticamente só tem isso, que herdou do seu pai. Então veja o que a ganância acaba tornando, né? Deixando o homem se tornar, né? O homem ele passa a ser ganancioso, egoísta, irmão. Ou seja, é aquela pessoa que tem, mas para ele não é o suficiente, irmão. Ele olha para o dos outros, tem inveja, né? Da terra dos outros, tem inveja do carro, tem inveja da casa, e misericórdia, pessoal. Então eu quero ler com vocês esse texto e eu quero trazer aqui lições da parte de Deus para a sua vida, irmão. Amém? Vamos ler, pessoal. Primeiro livro de Reis. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Vamos pegar aqui o capítulo 21, a partir do versos 1. Diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de quê? Olha que coisa, gente. O Acabe, ele fica de olho na vinha de Nabote, que herdou do seu pai, por ser perto, né, colado com o palácio dele. Ele ficou de olho, se interessou, a ganância entrou no coração dele. Ele foi até o Nabote e disse: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Aí ele diz assim, ó: E te darei por ela, ou seja, pela vinha, outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Então vamos compreender esse texto aqui, pessoal. É o que eu falei no início. A única coisa que o Nabote herdou do seu pai foi essa vinha. No sentido material, ele herdou do seu pai. O seu pai, quando morreu, deixou essa herança para ele, pessoal. E você percebe como o inimigo, ele é ganancioso, ele quer tomar aquilo que nós temos, pessoal, principalmente quando se trata, irmão, da herança. O que é herança, irmão? Herança é aquilo que a gente herda de alguém, propriamente dos nossos pais. É ou não é verdade, irmão? Quem aqui algum dia na vida já teve alguma herança do pai, irmão? Ninguém? Meu Deus do céu, nem eu ainda, viu, pessoal? Até porque meus pais são vivos, irmão, e espero que continue vivo, irmão. Amém? Então, a única coisa que ele tinha de herança do seu pai foi essa vinha. E diga-se de passagem, não era qualquer vinha. Não era uma vinha qualquer, irmão. Porque se fosse uma vinha qualquer, pessoal, eu acredito que não chamaria a atenção de quem? De Acabe, irmão. Até porque, como eu falei, pessoal, na introdução, Acabe, ele era rei, ele morava no palácio, ou seja, o rei mora no palácio, tinha tudo do bom e do melhor.
Mas quando ele avistou a vinha, que era vizinha da casa dele, ele se interessou, a ganância entrou em seu coração, ele foi até Nabote e disse: dai-me a tua vinha. Aí ele percebeu que o Nabote ele não ia dar, pessoal. Aí ele disse: dai-me a tua vinha, que eu vou te dar uma vinha melhor do que essa. Agora você entende que ele queria a vinha de Nabote, irmão, para fazer de quê? De horta, pessoal. Ele queria fazer uma horta. Aí ele disse assim, ó: se parece mal aos teus olhos, se você não quiser me dar, para você entender melhor, ele disse: fala o valor que eu vou pagar. É como se ele estivesse dizendo: Nabote, você pode dizer o valor que você quiser que eu vou pagar. Ele era rei. Então, qual é a lição que eu aprendo aqui, pessoal? A pergunta é, irmão, por que Nabote, ele nem deu e nem tampouco vendeu essa vinha, irmão? Primeiro, pessoal, por obediência à palavra de Deus, irmão. Já eu vou falar na questão da família, irmão. Mas ele não deu e nem tampouco vendeu por simplesmente obedecer às escrituras sagradas. E você vai entender por que eu estou falando isso, irmão. Deixa marcado, por gentileza. Vai lá no livro, irmão, de Números. Abre lá sua Bíblia em Números, capítulo de número 36. Encontraram aí, meu povo? Número capítulo 36. Vamos pegar o versos de número 7. Diz assim, olha: assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança de seus pais. Versos 9. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Quem entende o que eu estou querendo aqui explicar, pessoal? Por que o Nabote, irmão, ele nem deu e nem vendeu, irmão, aquela vinha, irmão? Como eu falei, irmão, porque aquela vinha, pessoal, não tinha apenas um valor financeiro, irmão. Aquela vinha não tinha apenas essa representatividade de algo financeiro, algo de valor, irmão. Aquela vinha tinha um valor, pessoal, sentimental, de família, porque era a herança de quem? Do seu pai. E ele mesmo vai responder para o Acabe, pessoal. Eu ainda não cheguei a ler essa parte, mas ele vai responder que não daria e nem venderia, irmão, aquilo que herdou do seu pai. Em primeiro lugar, por obediência a isso que nós acabamos de ler, essa palavra de Números 36. Deus, ele deu uma ordem, era a lei, pessoal, que cada filho, cada filha que herdasse do seu pai, e normalmente era o primogênito, né? Devido à bênção da primogenitura, ele tinha direito de herdar o trono e da maior parte da herança, irmão. Então, o Nabote, ele herdou essa vinha, irmão. Então, ele tomou essa vinha para si, não apenas como um valor material, pessoal, mas como um valor, irmão, sabe, um sentimento de família, pessoal. Por isso que ele não negociou, irmão. Por isso que ele não abriu mão, pessoal. Vamos voltar lá para ver o que é que ele vai responder para o rei Acabe, né? E a gente vai dando continuidade. E ele diz o seguinte, vamos ler o 2 de novo, para a gente não perder aqui o fio da meada, irmão. Versículo 2. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Veja, aqui ele está desprezando a vinha de quem? A vinha de Nabote, pessoal, dizendo que daria para Nabote uma vinha melhor do que aquela, irmão. E ele diz mais assim, olha: ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro, ou seja, eu vou te pagar por ela, rapaz. Aí ele responde no versículo de número 3:
Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu não te dê a herança de meus pais. Diga glória a Deus. Irmãos, o Nabote, irmão, estava disposto a defender, a guardar, a zelar, a proteger a herança de que ele recebeu do seu pai. Ele disse: não, fosse no dia de hoje, sabe o que é que eu falava para Acabe? Está vendo alguma placa de venda, meu amigo? Está vendo alguma placa de venda? Essa é a realidade, pessoal. Porque ele estava interessado por pura ganância, irmão. Não é porque ele estava interessado em uma vinha, isso, aquilo outro. Não, era ganância, porque, entenda, ele era rei, morava num palácio, o rei mora no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, irmão. Ele poderia comprar outras vinhas, outras terras, mas por estar do lado da casa dele, ele se interessou. E ele queria fazer daquela vinha, destruir tudo aquilo ali e fazer uma horta. E estava desvalorizando, pessoal, desmerecendo a herança que o pai dele deixou, irmão. Sabe o que é que eu acho bonito dessa história, pessoal? Que isso aqui tem grandes lições para todas as áreas da nossa vida. Como hoje é o culto da família, eu quero ficar mais isolado sobre isso aqui, pessoal, sobre esse assunto família, irmão. O que é que representa essa vinha, irmão? Bom, a vinha a gente está vendo aqui que é herança, irmão. E eu creio, pessoal, que nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. Quando eu perguntei se você herdou alguma coisa, irmão, você respondeu não, porque você pensou no sentido financeiro, no sentido material, mas no sentido moral, pessoal. Por exemplo, os nossos pais nos deram o quê, gente? Educação, irmão. Ensinamentos. Nós temos princípios, tanto os princípios da Bíblia, irmão, que são os principais, mas temos também os princípios da família, irmão. Aquele pai, aquela mãe que lutou, que se esforçou para educar os seus filhos, para criar os seus filhos. Você como mãe que está aqui, qual é a mãe, qual é o pai que não luta? Eu lembro que teve um processo na minha vida, irmão, na vida dos meus irmãos. Na verdade, eu acho que desde quando eu nasci, irmão, a minha mãe, ela lutou muito, irmão, para criar os seus filhos, irmão. É eu e mais 3, irmão. Então, eu percebia muitas vezes, irmão, e a maioria das vezes, se não todas as vezes, que minha mãe deixava de usufruir algo dela, ou seja, do trabalho dela, comprar algo para ela, abrir a mão disso para comprar, para deixar para quem? Para os seus filhos. Então isso a gente herda, ou seja, não é algo material que eu estou falando, não é algo financeiro, eu estou falando lições de morais, irmão, lições da vida. O Nabote, ele tinha essa vinha aqui, como eu falei, repito, não era apenas como algo material, mas tinha um sentimento moral de família, pessoal. Tinha uma grande representatividade. Veja, primeiro ele disse que não venderia, não daria, nem venderia, porque era herança de quem? Do pai. Então isso foi em obediência a Deus, porque Deus tinha deixado claro que não deveria, irmão, a herança ser vendida. Tinha que passar, irmão, para o outro, quando morresse, dar a herança ao outro. Não podia passar para outra tribo, irmão. Cada tribo deveria ter a sua herança, irmão. Então, por obediência à palavra de Deus, ele não deu e nem vendeu, irmão. Mas também, pessoal, por respeito aos seus pais, à sua família. A pergunta que eu te faço nessa manhã, e que serve para mim também, não precisa responder, mas a pergunta é: o que é que você tem feito com a sua vinha? Como assim, pastor? Com aquilo que Deus te deu, com a sua herança, irmão. Por exemplo, pessoal, o casamento, quem é casado, isso é uma herança de Deus, irmão. O que é que nós temos feito, irmão? Sabe, o marido, o que é que tem feito com a esposa, irmão? A esposa, de que forma tem tratado o seu marido, irmão? O que é que nós temos feito com a herança que Deus nos deu, pessoal? São heranças, irmão. O casamento é uma herança, pessoal. O matrimônio é uma herança, irmão. É uma instituição criada por quem? Criada por Deus, pessoal. A Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem vivesse o quê?
vivesse só. Ele disse: eu vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora. E a Bíblia diz que da costela do homem, ele criou a mulher. E ali se tornou, viver o Adão e Eva, ou seja, ali ele criou, pessoal, a família, o casamento, a família em si, irmão. Porque o casamento é a base de quê? Da família, vai vir depois filhos, os netos, e por aí vai, irmão. Então foi Deus que nos deu essa herança, irmão. Só que os Acabes da vida, irmão, Acabe representa aqui o inimigo, pessoal. Acabe, nesse contexto aqui, que eu estou trazendo para você, representa o diabo. Na verdade, Acabe era até um homem perverso mesmo. Só para refrescar a sua memória, irmão. Acabe, irmão, ele era o esposo da rainha Jezabel, irmão. Uma das piores rainhas que existia. Ela perseguia os profetas, os homens de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que o Nabote, olha para mim por gentileza, irmão, o Nabote, pessoal, ele vai morrer, sabe como? Apedrejado justamente por conta de quem? Da mulher de Acabe, a Jezabel. Porque quando o Acabe ouve a resposta de Nabote, que Nabote não ia dar e nem vender, a Bíblia diz que ele ficou furioso, irmão. A linguagem que a Bíblia usa aqui é desgostoso, ou seja, triste, furioso, com raiva. Quando ele chega na sua casa, a sua esposa, a Jezabel, viu, o que é que aconteceu? Aí ele contou. Ela disse: fica tranquilo, que eu vou fazer o Nabote dar para você a vinha. Ou seja, ela armou lá uma cilada, levantou o falso dele, dizendo que ele estava blasfemando. E ali o povo se reuniu, pessoal, e apedrejou ele até a morte, irmão. Olha que coisa, irmão. Mas ela achando que ia ficar com a vinha, Depois veio o profeta, pessoal, enviado por Deus, repreendendo, irmão, o Acabe e a sua mulher, dizendo que que o cachorro lembraria o sangue deles, pessoal. Os cães lembrariam o sangue dele. Lógico que depois o Acabe se humilhou diante de Deus e tudo, mas a morte deles, irmão, não foi inegável, irmão. Então compreenda, irmão. O Nabote, ele não quis negociar a sua herança, irmão. Não negocie a sua herança. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado, mas fale com fé, diga assim, olha, não negocie a sua herança. Diga, não abra mão da sua herança. Não abra mão da sua herança, meu amigo. A sua vinha, qual é a sua vinha? É os filhos, não negocie a sua herança. Na verdade, a Bíblia diz, irmão, que os nossos filhos são o quê do Senhor? Onde é que está escrito isso? No Salmo 127, eu vou ler para vocês, irmão. Quer acompanhar comigo? Abre lá, Salmos 127. Os nossos filhos são herança do Senhor. Vai lá, Salmos 127. Posso ler, pessoal? Então vamos lá, Salmo 127, vamos pegar o versos 3. Diz o quê? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Por que Nabote não quis abrir mão da vinha, não quis dar a vinha nem vender? Porque a vinha era herança, irmão. E os nossos filhos é o que, gente? Mas tem gente que está negociando seus filhos. Tem gente que está vendendo. E quando eu digo isso, pessoal, às vezes até literalmente, viu, irmão? Tem até uma ilha, a ilha de Marajó, Está um boato aí. Na verdade não é boato, irmão, é realidade. Que lá, irmão, tem um número muito expressivo, muito grande, irmão, de pais que estão vendendo seus filhos, irmão. As crianças estão sendo negociadas, irmão, no comércio. Os pais colocam um valor, irmão, por aquela criança, principalmente quando é, irmão, menina. Olha que absurdo, pessoal. Olha que falta de amor, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muito o quê? Se esfriarão. Essas coisas que já está acontecendo, pessoal. A palavra de Deus se cumprindo, irmão. O pai e a mãe chegar ao ponto de negociar o seu filho, de vender a sua herança, aquilo que Deus o deu, pessoal. Mas no sentido espiritual também as pessoas estão deixando, irmão, de cuidar, irmão, da sua herança, quando nós não lutamos pelos nossos filhos, quando nós não temos tempo por eles ou para eles.
quando nós não fazemos aquilo que Deus nos orientou, nos ordenou que devemos fazer. O que a Bíblia diz? Criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é criar o filho na doutrina? Segundo os costumes da palavra, pessoal. Não deixar à toa, não deixar à vontade. Ah, pastor, mas meu filho, eu já sou mãe de filhos casados. Não importa, porque Salomão disse: educa a criança, cria a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desvie dele. Ou seja, não importa a idade, mãe não deixa de ser mãe quando o filho cresce e casa, pessoal. Ela continua sendo o quê? Continua sendo mãe. É ou não é verdade? Quem concorda comigo, irmão? Aquela que ensina, aquela que educa, aquela que repreende, aquela que puxa a orelha quando é preciso. Quem faz isso quando é preciso? Faz assim? Faz mesmo? Ou você é daquela que ia passar a mão na cabeça? É assim mesmo, meu filho. É assim mesmo. Deixa aquela mulher não serve para você não. Às vezes não serve mesmo, que mãe tem um olhar diferente, né? Mas às vezes é só pirraça da mãe, pessoal. Por isso que o povo mete o pau em sogra, né? Mas isso não justifica uma coisa com a outra. Mas entenda, irmão. A gente não pode abrir mão da nossa herança. Nabote disse: eu não dou, eu não vendo. Guarde-me o Senhor. Eu vender a herança do meu pai. Isso aqui não tem apenas, Acabe, estou aqui só contextualizando, né? Isso aqui não tem apenas um valor material. Porque o Acabe achava que ia encher os olhos, pessoal, de Nabote. Ele disse: fale aí o valor que eu vou te dar o valor. Não diz no versículo de número 3, pessoal? Ele diz: fale o valor, quanto é que você quer que eu pague? E o Nabote disse: ô meu amigo, isso não vai funcionar comigo. Só estou contextualizando, irmão. Isso é herança do meu pai. Primeiro, eu não posso vender porque isso é uma herança que meu pai deixou. A palavra de Deus deixou muito claro lá em Números 36, que a herança não poderia ser passada para outra pessoa. Quando o Nabote, por exemplo, ele tinha que casar com a pessoa que era da mesma tribo do pai de quem? Do pai dele, irmão. Você entendeu? Porque a herança, irmão, era algo tão de respeito, irmão, que não poderia ser passada para outra tribo, irmão. Para que aquela herança fosse sendo por gerações e gerações abençoadas por quem? Abençoada por Deus, irmão. Então Nabote, primeiro ele recusou, irmão, a não dar, irmão, e nem tampouco vender, irmão, por obediência a Deus, irmão. Mas também porque tinha mais do que um valor, irmão, material, irmão. Tinha um valor, meu irmão, moral da família, irmão. Foi a herança do pai dele, irmão. Ele não negociou, ele não vendeu. Amém? Ele poderia fazer, sabe como? Sabe como quem? Como Esaú, irmão. Lembra da história de Esaú, irmão? A Bíblia diz que o Isaac estava para morrer, já estava velho, e mandou Esaú preparar um guisado para ele. Esaú era bom de caça. E quando ele voltasse, ia abençoar ele, porque Esaú era o primogênito. Ou seja, ele tinha a bênção da primogenitura, ele tinha o direito da herança de quem? Do seu pai, irmão. E o Esaú era irmão de quem, gente? De Jacó, irmãos gêmeos. Quem lembra dessa história, irmão? E aí, pessoal, quando o Isaac mandou o Esaú matar o guisado, irmão, a esposa de Isaac ouviu, no caso a mãe de Esaú e de Jacó, irmão. Ela disse: olha, teu pai está para abençoar o teu irmão e tal, não sei o quê. Enfim, irmão, só vou resumir aqui, irmão. Eu só sei que o Jacó chegou até Esaú e disse: olha, me vende a tua primogenitura, me vende ou então troca. Aí ele disse: olha, para que me serve essa primogenitura? Para nada, eu estou com fome. E aí ele trocou, vendeu a sua primogenitura, a bênção, a herança, o direito, por um prato de quê, gente? De lentilhas, irmão. Um prato de comida, pessoal. Mas ainda que fosse uma grande valia, um grande dinheiro, irmão, era a herança do pai, pessoal. E ele vendeu, irmão. E tem gente que está fazendo assim, irmão. O Nabote não, pessoal. O Nabote não negociou. Não negocia a sua herança, irmão. Amém? O caráter, pessoal. Existem pessoas, irmão, que vão nos oferecer, pessoas usadas pelo maligno, pelo diabo, irmão, que vão nos oferecer valores altíssimos, dinheiro,
status, posições, fama, em troca do seu caráter, em troca dos princípios que você aprendeu da palavra, da tua família. Quantos casamentos hoje em dia, pessoal, foram destruídos, irmão? Muitos, irmão. Muitos foram destruídos, irmão. Aquele homem que se deixou levar, irmão, por outra pessoa, por outra mulher, uma terceira pessoa no casamento surgiu, irmão. Como dizem, né, uma Dalila da vida, né? As pessoas têm o costume de falar isso às mulheres. Pastor, surgiu uma Dalila no meu casamento. Mas o sem vergonha da história foi o Sansão, pessoal. Quem foi atrás da Dalila foi quem? Foi um Sansão. Ou seja, foi ele, irmão, que se vendeu, irmão. Foi ele que deixou se negociar, irmão. Ele abriu mão dos princípios que ele tinha, irmão, porque ele era nazireu de Deus, irmão. Ele tinha um voto nazireado, irmão. Ele não poderia casar com mulheres estranhas. Mas a paixão falou mais forte, irmão. E olhe que o próprio pai e a mãe dele repreendeu ele, orientou ele, disse: meu filho, você sabe que não pode, você é nazireu. Tem tantas moças aqui do nosso povo, você não pode casar com mulheres estranhas. Não, papai, traga ela para mim, porque ela agrada os meus olhos. Ele foi seduzido. Ele se deixou ser levado, irmão, pela sedução, pela paixão, irmão, pela cegueira espiritual, pessoal. Quem compreende o que eu estou dizendo, irmão? E hoje em dia casamentos estão sendo destruídos por conta disso, irmão. O camarada lá tem a sua esposa, tem a sua família, aí aparece, irmão, uma pombagira do inferno, porque ele não pode ser outra coisa, irmão, só para destruir o casamento dele. E aí começa a dar em cima, porque começa de maneira sutil, irmão, de maneira suave, irmão. Vai elogiando. É ou não é assim, gente? Vai elogiando, aí ele vai gostando. Porque o diabo sabe de que forma ele vai atuar, irmão, de que forma ele vai agir, ou em que área, irmão. Aí ele percebe, irmão, que o casamento, o relacionamento dele já não está bom, irmão. O convívio com a sua esposa ou com o seu marido já não está bom, irmão. Aí ele vê aquilo ali como o quê, gente? Como uma brecha, irmão. Como uma oportunidade. É agora. É agora que eu vou entrar com os dois pés. E o diabo tem os seus mensageiros. Assim como Deus tem, pessoal, Satanás tem. Para matar, roubar e destruir, irmão. Destruir casamento, destruir famílias. E ainda tem pessoas que não levam em consideração isso, irmão, que eu estou falando, irmão. Normalmente a pessoa que não leva isso em consideração, irmão, o casamento dessa pessoa não está bem, irmão. A pessoa pode até dizer que está junto, irmão, morando debaixo do mesmo teto, irmão. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, pessoal. Parece cão dentro de casa, irmão. Parece dois estranhos. Um não fala com o outro, irmão. Você entende? Ou seja, está junto, mas não tem uma vida de casado, irmão. Então, isso é muito triste, pessoal. Porque não é que o diabo é poderoso, não é que o diabo destruiu, o diabo fez isso. Não, pessoal. Ele vai lançar, irmão. Ele vai enviar os mensageiros dele, irmão. Com as mensageiras dele, irmão. E aí cabe ao servo de Deus, a serva de Deus, o filho, a filha de Deus, irmão, se vai, irmão, abrir mão dos seus princípios, da sua herança, ou se vai guardar, se vai defender, irmão, como Nabote. Seja um Nabote da vida, irmão. Amém? Não negocie, não abra mão. Eu sei que não é fácil, pessoal. Eu sei que não é fácil, irmão. Principalmente quando se trata, sabe de quê, pessoal? Faz assim, ó. De dinheiro, irmão. Quando se trata de dinheiro, infelizmente, né? As pessoas estão valorizando mais o dinheiro do que as coisas morais, irmão. Quando se trata de dinheiro, irmão, aquilo enche os olhos da pessoa, irmão. Só que não encheu os olhos de Nabote, pessoal. Me fala aí qual é o valor que eu vou te pagar. Querido, não tem placa de venda. Não tem placa de venda, meu querido.
trazendo para os dias de hoje, né? Como é que eu vou negociar, abrir mão, dar ou vender aquilo que meu pai deu por herança? Então a mensagem é essa, irmão. Não negociar, irmão. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu, irmão? Com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Cuide, irmão. Cuide, conserve. Guarde, irmão. Amém, gente? Eu imagino, irmão, o esforço de Nabote para cuidar de uma vinha. Você sabe que é uma vinha, né, pessoal? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa vinha, irmão. Coisa linda, pessoal. No período que eu estava lá em Petrolina, eu ia direto, irmão. Mas eu não ia só para ver não, viu, irmão? E me agarrava com os cachos de uva lá e saía comendo. Coisa bonita de Deus, pessoal. Uva sem semente, uva com semente. Uva para a vinha, tem a vinha específica que é só para colher a uva para fazer o vinho. Lá em Petrolina, pessoal, o pessoal é especialista em uva, irmão. As melhores uvas, acredito eu, do Brasil, irmão, é em Petrolina, pessoal. Não é à toa que exporta para fora, né, irmão? Imagina o trabalho para cuidar de uma vinha, irmão. É ou não é verdade, irmão? Tem as raposas, né? A Bíblia não fala, né, das raposas, lá em Cantares, né? Que não são as raposas que fazem mal às vinhas, são as raposinhas. E o Nabote estava lá disposto, irmão, a cuidar, irmão. Porque ele sabia, ele entendia que não tinha apenas um valor material, irmão. Tinha um valor espiritual, que já eu vou falar dessa parte, mas também um valor, irmão, moral da família, irmão. Era herança do pai dele, irmão. Os nossos filhos são herança do Senhor, irmão. Cuide deles, irmão. Amém? Cuide. O seu casamento, a sua família. A sua família. Pastor, eu não sou casado, A sua família em si. Seu pai, sua mãe. Por que não também o trabalho? Aquilo que Deus te deu, irmão. Tudo que temos, pessoal, foi Deus que nos deu. E não foi por mérito, irmão. Não foi por merecimento. É lógico que tem uma parte nossa, tem que se esforçar, tem que lutar. É ou não é verdade, irmão? Deus não tem prazer, irmão, em ajudar aquele que não se esforça, aquele que não luta, irmão. Ele mesmo diz que ele socorre aquele que é esforçado. Mas mesmo me esforçando, estudando, me capacitando, irmão, não é por mérito, irmão. É por misericórdia, pessoal. É a graça. E quando se trata da salvação, é aí que é a graça de Deus purinha, irmão. Então, os nossos filhos, a nossa família, eu até anotei aqui algumas coisas, irmão. Caráter, irmão. Tem gente que está abrindo mão do seu caráter, irmão. Dos princípios. Dos costumes, irmão. Quando eu digo costumes, dos bons costumes, irmão. Como a Bíblia diz, né? Que as más companhias ou mais amizades corrompem os bons costumes. É aquela pessoa que não tem um costume de mentir. É uma pessoa verdadeira, irmão. É uma pessoa, irmão, que sabe que mesmo falando a verdade vai ferir alguém, sabe? Mas independente, ele é verdadeiro, ela é verdadeira, irmão. Aí surge uma oferta do diabo para a pessoa abrir mão, irmão. Colocar, irmão, em jogo, irmão, o seu caráter, irmão. Não abra mão, irmão, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Amém, gente? Do seu trabalho, dos seus valores espirituais. Diga a glória a Deus. Porque, como eu falei, irmão, a vinha tinha valor, irmão. Tem um valor financeiro, lógico. Tinha um valor financeiro. Tinha um valor moral da família, sentimental da família. E tinha também, pessoal, que eu acredito que é um dos mais importantes, um valor espiritual, irmão. E eu vou te mostrar o que é que diz aqui no livro de Romanos. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 8. A
Pessoal, já já a gente vai fazer aquela oração, né? Vamos quebrar o coração aqui. Deus vai dar a vitória para a gente, em nome de Jesus. Maninho, tem uma senhora, tem uma maleta minha, maior, que a pequena é maior. Dentro da maior, a senhora tem um martelo lá dentro, a senhora pega ele, por favor. Acho que está atrás da porta. Vamos ler, pessoal? Romanos capítulo de número 8, leia comigo o versículo 17. Romanos 8, 17 diz assim, ó. E se nós somos filhos, somos logo o que, gente? Herdeiro também. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então veja o que é que a Bíblia está dizendo, que nós somos herdeiro de Deus. Ou seja, Deus, irmão, deixou, irmão, herança para nós, irmão. Que heranças são essas, irmão? Princípios, pessoal. A sua palavra. Jesus, irmão, quando ele ressuscitou, ele foi para a glória com o Pai, irmão. Mas a Bíblia diz que ele deixaria o Consolador, né? O Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E também deixou o que para nós, gente? A palavra, irmão. As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, irmão. São a nossa herança, os princípios, irmão. Então veja o que a vinha de Nabote representava, irmão. Não era apenas uva, pessoal. Não era apenas algo material, não era apenas algo financeiro. Era muito mais do que isso, irmão. Aí eu pergunto para vocês, irmão, qual é a sua vinha, irmão? A sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, amém? Seu caráter, os princípios familiares, os princípios da palavra, os princípios de Deus. Não abra mão, não se venda, não se troque. Obrigado, irmão. Não se venda, não se troque. Não negocie, irmão. A palavra certa é essa, não negociar. Não negocie, irmão. E nem tampouco dê, pessoal. Hoje em dia, pessoal, as pessoas já não se importam mais, né, com presente, né? Presente, irmão. E quando é de algum familiar, irmão, eu sempre gostei de guardar, irmão. Sempre gostei de cuidar, de guardar, irmão, algo que eu recebi da família, irmão. Principalmente quando se trata, irmão, da minha mãe, né, dos meus pais, da minha avó, meus avós, não importa, da família, irmão. Ou até mesmo de pessoas, né, amigos, eu gosto de guardar, irmão. Sabe, às vezes não é algo tão de valor, irmão. Eu tenho um presente, pessoal, antes de eu começar na obra de Deus, irmão. Eu tenho um conjunto de lençozinho, irmão, que minha avó me deu. Minha avó borda, né? Ela parou de bordar agora, irmão, mas ela borda, faz enxoval e tudo. E aí, quando eu entrei na obra de Deus, irmão, acho que ainda antes de entrar, no obreiro, ela fez uns 4 ou foi 3 lencinhos para mim, bordado com as iniciais do meu nome, irmão. Aí eu guardei, pessoal. Eu não uso nem a pau, irmão. Teve até um tempinho desse que eu usei, mas fiquei com dó, irmão. Aí, quando foi uma vez, eu fui lá na casa da minha mãe, foi no dia até que eu usei, eu deixei dentro do meu terno. Eu deixei dentro do terno. Aí pendurei ele no varal o terno, né, para tomar um ventinho, aí minha avó pegou, aí quando colocou a mão e abriu, tu ainda tem esse lenço? Eu tenho esse e tenho os outros, tudo guardadinho, pessoal. Mas não é porque é um lenço, irmão. Não é algo de valor, pessoal, alto, irmão. Mas é aquilo que representa muito para mim, pessoal. No dia que minha avó partir, não sei quando, espero que demore anos e anos, eu vou ter de herança, irmão. Sabe? Não é algo material, irmão, mas algo, sabe, sentimental de família, pessoal. Tem gente que abre mão de tudo, irmão. O pai morre, aí deixa lá, irmão, uma fazenda, aí loteia tudo, com menos de um ano sai vendendo tudo, pessoal. Deixa lá um comércio, deixa alguma coisa, sai vendendo, sai acabando com tudo. Estou falando no sentido material mesmo, pessoal. Sai vendendo tudo, sai acabando com tudo, pessoal. Não está nem aí, irmão. Porque o negócio dele é lucrar. O negócio dele é vender, irmão. E quantos lares são assim, pessoal? As pessoas não se importam mais, lógico, não estou generalizando. Mas
quanto mais o tempo vai passando, irmão, sabe, essas coisas vão perdendo o sentido, vão perdendo, pessoal, sabe, não vou dizer assim o valor, mas a questão não é valor, é sentido mesmo das coisas, irmão, a importância. As crianças não se importam mais, irmão. Ganha um presente, pessoal, quebrou, não está nem aí, irmão. Acredito que se eu perguntar para vocês, irmão, se você tem aquela tacinha ainda da sua avó, aquele copinho, aquele pirezinho, tem ou não tem, gente? Às vezes um pano de prato, às vezes um móvel antigo, aquele móvel velho, que as pernas já estão meio tortas, já está molinho, aquela mesa antiga. E todo mundo diz, já me vende, rapaz, me vende. E a pessoa diz, não vendo, não vendo. Quanto é que você quer? Não importa, pode ser o valor que for, não vendo. A pessoa deixa se acabar, o cupim comer, mas a pessoa não vende, irmão. Por quê? Porque para ela, não é que a pessoa está adorando, tem aquilo ali como algo. Não, é porque aquilo ali tem um valor muito grande, pessoal, sentimental. Eu estou trazendo esses exemplos sem entender que a vinha que Nabote tinha representava tudo isso, irmão. Um valor, sim, material, um valor sentimental da família, um valor espiritual, porque eu acabei de ler para você em Romanos 8, que nós somos herdeiros de quem? De Deus, ou seja, Deus deixou herança para nós, princípios, a sua palavra, o caráter de Cristo. Precisamos ter, não podemos negociar o nosso caráter, pessoal, os nossos princípios da palavra, porque a vinha não era qualquer vinha, era uma herança. Vamos voltar para lá para a gente concluir? Vamos lá? Vocês deixaram marcado, pessoal? Sim ou não? 1 Reis, capítulo de número 21. A gente leu 3, né? Vamos ler de novo. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu não te dê a herança de meus pais. Vamos ler o 4 agora. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu o que, gente? Irmão, o camarada ficou tão indignado, tão revoltado, irmão, que ele voltou com raiva de Nabote, pessoal. Ele voltou com ódio no coração, pessoal, desgostoso, triste. A Bíblia diz que ele se trancou, irmão, se deitou na sua cama e nem quis comer, irmão. O inimigo é assim, pessoal. O inimigo não quer simplesmente, irmão, sabe, pessoal, para ele aquilo que a gente tem, pessoal. O inimigo, ele quer destruir aquilo que nós temos, irmão. É como o invejoso, irmão. Você sabia, irmão? O invejoso não quer aquilo que nós temos, irmão. O invejoso simplesmente quer que você não tenha, irmão. Isso é terrível, pessoal. Que Deus nos livre de pessoas assim, irmão. Amém? É, pessoal. E eu creio que esses troços não pegam na gente não, pessoal. Tem gente que eu fui vítima de inveja, não sei o quê. Você é de Deus, irmão? Eu sou de Deus e não pega não, irmão. Um negócio de inveja, não é que não existe, pessoal. Existe, mas quem é de Deus, meu irmão, está guardado por Deus, irmão. Está blindado, pessoal. Mas isso é uma praga, irmão. Tem gente que luta, não é para ter o que você tem, não é para tomar de você, não é para ter o que você tem, ou melhor do que você tem. A pessoa que tem inveja simplesmente não quer que você o tenha, irmão. Ainda que ele não tenha, irmão. Ele não quer que você não tenha, irmão. Esse é o invejoso, irmão. Então acredito que o Acabe estava agindo assim, pessoal. Ele queria comprar, ele tinha o dinheiro, irmão. O valor que o Nabote quisesse vender, ele poderia pagar. Mas o Nabote disse, eu não dou e nem vendo, meu amigo. Isso é herança do meu pai. Ele voltou furioso, irmão. Com raiva. Nem comer quis comer, irmão. Aí a esposa dele viu, eu não vou dar continuidade no texto, que é longo, irmão. Já já a gente vai orar. Aí a Jezabel viu a fisionomia do seu esposo e disse, o que aconteceu? Ele contou tudo, irmão. Aí ela disse, deixa comigo. Ele vai dar. Ela já estava tramando, pessoal. Porque a mulher de Acabe é pior do que ele, irmão. Com todo respeito às mulheres, viu, irmão?
Mas nesse caso sim, meu irmão, Acabe misericórdia, irmão. Quer dizer, Jezabel, aí ela armou, levantou falso de Nabote, dizendo que ele estava blasfemando. E aí o povo, irmão, juntou e jogaram pedra nele até morrer, irmão. Mas ele deixou essa lição para nós, pessoal. Ele morreu, mas não abriu mão da herança, irmão. Ele morreu, mas não negociou a sua herança, irmão. Custou a vida dele, pessoal. Mas ele deixou essas lições para nós, irmão. Princípios. Todos nós um dia vamos morrer, meu pessoal. Mas que possamos deixar, irmão, ensinamentos para a nossa família, irmão. Amém? Que lá na frente, há anos, lá na frente, no futuro, irmão, os nossos filhos, os nossos netos, para quem já é avô, no meu caso, meus futuros netos, no dia que eu partir dessa vida, que eu possa deixar isso no coração deles. Vovô Felipe, até estranho chamar assim, irmão. Vovô Felipe partiu, mas eu quero fazer assim, assim, assado como ele fez. Não tem coisa, não tem algo que pague isso, pessoal. Você sabe que Deus abençoou a geração de Abraão assim, né, pessoal? Até a 4ª geração dele, irmão. Deus foi abençoando, irmão. Por isso que a gente ora dizendo o quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de quem? De Jacó. Ou seja, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, irmão. Essa geração foi abençoada por quem? Por Deus, irmão. Tiveram seus erros? Lógico. Tiveram suas falhas? Cometeram seus pecados? Quem nunca, irmão? Sempre vamos errar, pessoal. Mas eles se redimiram, irmão. Amém, gente? Eles se redimiram. Abraão, o Isaac, o próprio Jacó, que enganou o seu irmão. Deus o perdoou, pessoal, e o que ficou foi o quê, gente? Lições, irmão. Lições de vida, princípios. Princípios que até hoje, no século 21, no ano de 2024, nós estamos aqui lendo e aprendendo com esses servos de Deus, esses patriarcas da fé. Então, que nós possamos nesse dia, irmão, ter esse mesmo sentimento, irmão, e essa mesma vontade, pessoal, de lutar, de guardar, pessoal, de preservar a herança que Deus nos deu, irmão. A nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, assim como Nabote. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Agora eu quero orar com vocês, pessoal. Por gentileza, fiquem de pé agora, por favor. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, como também a nossa casa, a nossa família. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento entramos em oração diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que Nabote, ele recebeu de herança a vinha de seu pai. E o problema, meu Deus, é que essa vinha era ao lado do palácio do rei Acabe. E o rei, meu Deus, ele deixou o egoísmo entrar no seu coração. Foi até o Nabote pedindo aquela vinha para ele, dizendo que pagaria o valor que o Nabote dissesse e que faria daquela vinha uma horta para ele. Mas o Nabote disse: guarde-me o Senhor, eu não vou dar aquilo que o meu pai deixou por herança. Oh, meu irmão, ele não deu e nem vendeu, em primeiro lugar, por obediência às escrituras da palavra de Deus. Ele não deu e nem vendeu por obediência à palavra do Senhor, porque o Senhor disse que a herança, ela não deveria ser passada, não deveria ser vendida e nem passada para outra tribo. A herança deveria ser cuidada, conservada. E ele guardou, e ele cuidou. Ele preservou a herança do seu pai. Meu Deus, o Acabe ficou furioso. O Acabe ficou, meu Deus, irado. Meu Deus, mas mesmo assim, meu pai, o Nabote, ele não abriu mão da sua herança. Oh, não abra mão da sua herança, meu irmão. Não abra mão da sua herança, minha irmã. Os seus filhos são herança do Senhor. O seu casamento é herança, meu irmão. Ou os princípios da sua casa, os princípios da família, os princípios de Deus. Não abra mão, não abra mão.
Cuide, não negocie a sua herança. Nabote deixa essa lição para cada um de nós. Oh meu Deus, ajuda-nos, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja nesse dia, Senhor. Estamos aqui clamando pela tua presença, estamos aqui invocando o teu poder, Senhor. Vem, meu Pai, vem manifestando a tua graça, vem fortalecendo essa pessoa que tem enfrentado, meu Deus, problemas na sua casa, problemas na sua família, problemas, meu Deus, no seu casamento, problema com filhos, aqueles filhos, meu Pai, ou aquele filho que tem dado dor de cabeça, que tem se envolvido com pessoas erradas, que tem se envolvido, meu Deus, e tem estado em lugares errados, Senhor. Aquela pessoa que tem se envolvido, meu Pai, com crime, com drogas, meu Pai, no mundo da prostituição, da fornicação, da promiscuidade. Mas eu creio, Senhor, que em Ti há libertação, eu creio que em Ti há restauração, e que haja restauração sobre a tua casa, que haja restauração sobre o teu lar, sobre a tua família, que haja restauração do teu matrimônio, do teu casamento. Ah, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre esse casal, meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre esse casamento. Abençoe o marido, abençoe a esposa, abençoe os filhos, abençoe os pais, abençoe, meu Pai, todo membro da família, aquele parente de longe, aquele parente de perto. Oh meu Deus, não importa quem seja, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da intercessão. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Esse é o momento de você entregar nas mãos de Deus. Esse é o momento de você dizer: Deus, visita a minha casa, Deus, visite a minha família com o teu poder. Manifesta, meu Pai, o teu poder sobre o meu lar, manifesta a tua presença, Senhor, manifesta o poder que cura, que haja cura, meu Pai, na vida dos enfermos, aqueles que estão na fila da cirurgia, aqueles que estão, meu Pai, no leito, no hospital, estão internados, meu Pai, com problemas, meu Deus, gravíssimos, seríssimos. Mas o Senhor é o Deus que cura. O Senhor curou no passado, o Senhor continua curando hoje. O Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo. Oh, minha irmã, ora, não, clama a Deus agora. Isso tá bonito, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor. Pede para Deus enviar a bênção, pede para Deus visitar aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele homem que não reconhece os seus erros. O egoísmo tomou conta do seu coração, o orgulho predominou, meu Pai, esse coração. Mas nessa hora, meu Pai, o Senhor está quebrando aquele coração duro, aquele coração de pedra. E em nome de Jesus eu também estou aqui nessa fé, meu Pai, quebrando, meu Deus, cada coração duro. Meu Deus, não resiste o teu poder àquela pessoa. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Visita essa casa, Senhor, visita essa família com teu poder. Que haja, meu Deus, conversão, que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança de vida, em nome de Jesus. Isso, clame, busque. É a hora, é o momento. Esse é o momento de você clamar, interceder e dizer: Deus, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha a glória de Deus visitando a tua casa hoje, olha a presença de Deus visitando o teu lar hoje, meu irmão. Deus está levantando aquele do leito, Deus está fazendo algo sobrenatural. A medicina agora, os médicos estão se surpreendendo, meu irmão, porque Deus está fazendo algo diferente, algo grandioso, algo glorioso. Deixa o poder dele se materializar, deixa o poder dele agir. Agindo Deus, ninguém impedirá, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem é, meu irmão, que vai ser contra nós? Quem é que vai ser contra a tua casa? A tua casa é de Deus, o teu casamento é de Deus, os teus filhos são de Deus. Seja o Nabote da vida, diga para Deus: Deus, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me deu, eu não vou abrir mão da minha herança, eu não vou negociar a minha herança. Aleluias, aleluias. Erga as suas mãos e dá glória a Deus. Aleluias, aleluia. Jesus, fortalece a fé dessa pessoa.
Fortalece esse povo, Senhor. Fortalece essas vidas, Senhor. Faça dessa pessoa, meu Deus, uma pessoa forte, uma pessoa valente, que não se curva, que não negocia, meu Deus, os direitos que encontrou, que recebeu de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, como um ato de fé agora, estenda as suas mãos em direção à sua casa, em nome de Jesus. Não há limitações para aquele que crer. A palavra do Senhor declara que a igreja fazia contínua oração por Pedro, e o Senhor enviou os anjos e libertou Pedro. Oh, meu irmão, nós estamos aqui como igrejas do Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja. E a igreja que estava fazendo contínua oração, hoje também está, Pai. Ora, meu irmão, pede para Deus visitar a tua casa. Pede para Deus visitar aquele familiar. Talvez nem na sua casa ele está agora, talvez está no trabalho. Talvez nem saber você sabe onde ele está, onde ela está. Mas Deus sabe, Deus está guardando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que guarda, é Deus que cuida, é Deus que edifica. Deus está edificando sobre a rocha da sua palavra. Meu Deus, alcança essas vidas, alcance-se lá, Senhor, alcance essa família, que haja libertação, cura, transformação, restauração, salvação, em nome de Jesus. Agora erga as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma linda salva de palmas, oh glória, aplauda Ele com alegria. Louvado seja o nosso bom Deus. Amém, gente? Quem toma posse dessa palavra aqui, diga glórias a Deus. Tome posse, irmão, não abra mão. Seja o Nabote da vida.